chamado de cada dia. João 1, 41 a 47 diz assim: Ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, entre parênteses, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, entre parênteses, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Felipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O chamado de cada dia. Jesus estava passando, João o Batista estava com 2 discípulos. Inclusive um deles, eu preciso dizer, foi o que escreveu o livro de João. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos ouviram e foram atrás de Jesus. E foram impactados com as palavras de Jesus. E no mesmo momento, ou no instante seguinte, como a gente diria, André já foi direto falar com Pedro, com Simão. E levou o Cefas, que era o nome dele, Simão, na verdade, Simão, levou ele para perto de Jesus. E lá foi Pedro, que nós conhecemos, falar. Só que Jesus olhou para ele. E no olhar de Jesus, Jesus disse: você não é mais Simão, não. A partir de agora, você não é o Simão, filho do João. Você é o Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Aí Jesus resolveu sair da Galiléia e encontrou Felipe. E chamou Felipe. Felipe foi impactado com o chamado. E sabe o que aconteceu? Foi e chamou Natanael. Natanael ouviu o chamado e falou: poxa, como é que é o nome mesmo? Jesus vindo da onde mesmo? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Felipe docemente respondeu: vem e vê. E não é que Natanael foi? Enquanto estava indo, Jesus o viu, e quando viu, disse claramente uma palavra: eis aí um homem em quem não há dolo. Uma pessoa íntegra, uma pessoa reta e correta no seu procedimento. Mas a pregação diz o chamado de cada um, mas eu queria crescer um pouquinho mais nesse texto que a gente leu. Natanael chegou para Jesus e falou: mas peraí, eu nunca fui apresentado para o Senhor, eu nunca o vi antes. Da onde o Senhor me conhece? Poxa, a gente não se conhece. Como é que você já tem esses dizeres a meu respeito? Querendo insinuar, se você prestar atenção, que Jesus era uma pessoa milongueira. Aquele que só fala coisinha para agradar. Em outras palavras, estava mentindo. E eu queria também continuar esse texto que eu não li para vocês. Jesus respondeu para ele, mas isso está dentro da pregação: antes de Felipe falar com você, eu te vi debaixo da árvore. Essas palavras calaram fundo em Natanael. Natanael falou: opa, eu estou diante do Messias, eu estou diante do Cristo, o Salvador do mundo, o Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. E seguiu Jesus. Cada um dos 12, que nós chamamos de 12, tiveram seu chamado num determinado momento. Uns tiveram uma história contada a respeito deles. Outros simplesmente os seguiam. E Jesus passou a noite orando e na manhã seguinte convidou, completando os 12, fazendo os 12 chamados. Mas nunca se esqueçam que Jesus andava no meio de multidões, que Jesus tinha muitos à sua volta, muitas pessoas estavam com ele.
Inclusive a própria sociedade local. As pessoas o tinham como profeta, Messias, um líder com uma voz firme e forte, que todos respeitavam. A salvação igualmente é para cada um de nós. Ou seja, o chamado acontece para nós a cada dia. Mas e se você estiver sentindo o chamado agora? É o Espírito Santo que está falando com você nesse momento. Ele está tocando no seu coração. Ele está te chamando. Hoje pode ser o seu dia para você fazer parte da família do Senhor. Esse é o grande chamado que existe nas Escrituras. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas presta atenção, alguns Jesus foi chamar pessoalmente. Outros, as pessoas que foram movidas por Jesus, foram e levaram as boas novas e convenceram outras pessoas. É o que nós estamos fazendo hoje, porque o Evangelho chegou para a gente igualzinho. As boas novas chegaram para a gente igual a antes. Falaram para nós, nos anunciaram e nós tomamos posse. Natanael, quando ouviu, eu te vi. Imagina o que será que Natanael estava pensando. Imagino agora o que você está pensando. Eu imagino o que Deus está falando na tua vida nesse momento. E você está aí pensando, poxa, mas será que existe mesmo essa possibilidade de eu ter uma vida? É possível estar sendo chamado? Sim, você é um dos chamados de cada dia.